Evangelho de João, capítulo de número 9, no versículo de número 25, diz assim a palavra de Deus: Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua mão ao céu, a tua Bíblia, peça para que o Senhor Deus fale conosco. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, Criador dos céus e Deus, Criador da terra. Senhor, estamos aqui, meu Pai, na tua casa, meu Deus, nesse dia, Senhor, mais uma vez, meu Pai, para oferecer ao Senhor o sacrifício dos nossos lábios, meu Deus do céu. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, meu Pai. Esses adoradores que adorem ao Senhor em espírito e verdade. Meu Deus, aqui está o teu povo, meu Pai. Aqui está a tua igreja, o teu servo, a tua serva, os ouvintes de perto, de longe, meu Deus, que estão ouvindo a tua palavra, que certamente glorificarão e adorarão o Senhor, meu Pai, em espírito e verdade. Visita a tua igreja, visita o teu povo e abençoa cada um pelo poder da tua santa palavra. Fala conosco, meu Pai, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos, desocupem vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, atentamos para essa palavra maravilhosa que o Senhor Ele concede a nós nessa noite, e para nós entendermos este versículo de número 25 que nós acabamos de ler, é necessário nós entendermos no início dessa situação, porque aqui está havendo um diálogo, está havendo uma acusação, mas nós precisamos entender o motivo de tudo isso. E nós sabemos pela palavra, de forma geral pela palavra, ou até mesmo pela história bíblica, que o povo judeu, eles tinham um determinado ditado, que isso o Senhor Ele falou por algumas vezes, que seria extinto, seria abolido, mas que muitos o mantinham ainda até no Novo Testamento, pois isso foi abolido no Antigo. Mas o povo judeu, eles tinham um ditado que eles diziam assim, que a pessoa que viesse ao mundo, a criança que viesse ao mundo, essa criança viesse com uma determinada enfermidade, era cego, surdo, mudo, coxo, enfim, aleijado, com qualquer tipo de deficiência, essa criança estava pagando por algo, por um pecado que o seu pai, os seus antepassados haviam cometido lá atrás. E isso ficou no meio do povo judeu, esse ditado, por muito tempo. Isso levava a eles a discriminar, rejeitar, até mesmo outros judeus que haviam esse tipo de problema, de enfermidade. Só que a palavra do Senhor fala para nós lá atrás, que o Senhor ia fazer cessar esse ditado. E qual que era o ditado? Que os pais, eles comiam uva verde e os filhos então emotoavam os seus dentes, os dentes ficavam manchados, ficavam com nódoa, devido à uva, verde que o pai havia comido. Ou seja, o pai comeu, só que quem recebe ali o preço por comer a uva verde eram os filhos. Então o Senhor diz que Ele ia acabar com esse ditado em Israel.
E o que acontece? Nós observamos isso no Antigo Testamento, na lei. Quando chega no tempo da graça, a palavra do Senhor vai mostrar para nós que Jesus ele veio não para excluir a lei, mas Jesus ele veio para cumprir toda a palavra de Deus. E observa aqui então, meus irmãos, que em meio a todo o preconceito, a todo o racismo, né, que havia entre os judeus, a palavra do Senhor mostra para nós que Jesus, ele sempre era visto, Jesus era sempre pego no flagra, em meio a muitas pessoas, ou a pessoa, ou no plural, né, muitas, era pego com pessoas, aquele tipo de pessoa, melhor dizendo, que os judeus não aceitavam, que os judeus não se relacionavam, que os judeus não recebiam na sua casa, que os judeus não tinham como amigo. E que tipo de pessoas eram essas? Eram pessoas doentes, eram pessoas enfermas, eram pessoas pobres, eram pessoas miseráveis, eram pessoas rejeitadas pela sociedade da sua época. E então Jesus ele era conhecido como Messias, como Rabi, como mestre, como o Filho de Deus. Só que de repente eles observavam, olhavam e viam Jesus com uma plateia de pessoas humildes, pessoas simples, pobres, pessoas miseráveis. E eles olhavam para Jesus com desdém, eles olhavam para Jesus tipo, esse aí é um charlatão, esse aí é um mentiroso, esse daí, na linguagem de hoje, é farinha do mesmo saco, porque olha o tipo de gente que ele convive, olha o tipo de gente que ele se mistura. E por várias vezes eles diziam dessa maneira, até que chegou um determinado dia que eles olhando para Jesus e falando que Jesus ele comia com pecadores, com gente pobre, enfim, Jesus ele disse que ele veio a esse mundo não para os sãos, para os que estão bons, mas Jesus veio a esse mundo para os enfermos, para os doentes. Jesus diz que ele veio não para os ricos, mas ele veio para os pobres. E aquilo, a Bíblia mostra para nós que aqueles homens que o acusavam, por exemplo, os fariseus, os saduceus, né, que eram os sectaristas da época, como hoje também nos nossos dias tem, né, sectaristas, aqueles que vivem numa seita, né, dizendo que é a religião que serve a Deus, mas na verdade eles são opostos àquilo que a Bíblia ensina. Eles usam a Bíblia para confundir as pessoas, ou eles vivem a lei, quando hoje nós estamos na graça. E a Bíblia diz que aquele que se afirma, né, lá no capítulo 4, verso 4, né, 5, verso 4 de Gálatas, o próprio Paulo ele falou que aquele, né, que hoje está na graça, aquele que está na lei e se afirma, né, que está na graça e se afirma na lei e vive na lei, já caiu da graça, não tem salvação para ele. Porque se a gente vive na lei, nós temos que andar segundo a lei, olho por olho, dente por dente. Não dá para dividir as coisas, um pouco aqui ou um pouco ali. É uma coisa ou outra coisa. E Jesus ele disse que ele veio para os pobres, não para os ricos, para os doentes, não para os sãos. E o que vai, a palavra de Deus vai mostrar aqui para nós, nesse capítulo 9, que os discípulos ainda eram novos, né, com Jesus. Jesus havia chamado eles não havia muito tempo. Eles convivem com Jesus 3 anos. E a Bíblia diz que Jesus ele vai passando em uma das suas jornadas, no evangelismo de Jesus,
eles se deparam, Jesus e os seus discípulos se deparam com um homem que era cego, e esse homem era cego de nascença. Meus irmãos, veja bem, hoje temos a tecnologia, a ciência, como diz lá em Daniel, ela se multiplicou, triplicou, está cada dia aumentando. E agora, com a chegada da inteligência artificial, o negócio vai ficar cada dia ou cada ano mais terrível. Só que para uma pessoa cega de nascença, não tinha jeito, não tem cura. Até hoje, nos nossos dias, com a tecnologia, não tem cura. E o que vai acontecer? Os judeus, como eles tinham pouco conhecimento, os discípulos de Jesus, eles vão ver aquele homem cego, eles vão perguntar a Jesus e vai dizer: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Veja bem, eles tinham ainda o conhecimento, eles achavam que esse homem havia pecado, ele estava pagando, ou era pecado dos pais que estava sobre ele, por isso ele era cego, estava mendigando. Só que Jesus vai olhar para ele, ou para eles, e vai dizer: olha, nem ele pecou, e nem os seus pais. Jesus vai deixar bem claro: o pecado não está nele, e o pecado não está nos pais deles, ou no pai dele, nos pais dele. Aí imagina como fica a cabeça dos discípulos, ouvindo na pregação do templo, nos ensinamentos da sinagoga, acerca disso. Olha, ele pecou com os pais, ele está pagando. Seus pais estão pagando, está carregando a cruz por causa de pecado. E ouvindo aquilo consecutivamente. Só que agora Jesus vai e bate na raiz e diz: ele não pecou, tampouco seus pais. Ué, mas quer dizer, os rabinos, os escribas, os fariseus afirmam que alguém pecou, mas agora o Senhor chega e diz que nenhum deles. Mas então tem que ter um motivo, tem que ter uma finalidade da razão pela qual ele está vivendo dessa maneira. Qual é a situação então? Jesus, ele não deixa ninguém sem resposta. Jesus, ele vai dizer no verso 3: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Analisa a situação, ele não pecou, os pais não pecaram, mas a situação a qual ele se encontra é para que nele se manifeste a obra de Deus. Meus irmãos, isso abre a nossa mente para nós entendermos, ou há uma resposta a nossas perguntas. E quais perguntas? Por exemplo, pessoas que estão passando por processo, pessoas que estão passando por prova, por dificuldade, estão passando pelo vale da sombra da morte, pessoas que não aguentam andar, estão rastejando, e pessoas fiéis a Deus, pessoas tementes a Deus, pessoas ofertantes, pessoas dizimistas, pessoas compromissadas com a obra de Deus, pessoas compromissadas com a doutrina, pessoas responsáveis naquilo a qual Deus colocar em sua mão, e alguém que não entende o trabalhar de Deus, por fora, de longe, ouve, vê e diz: aquilo é pecado oculto. Não é assim que a gente fala, meus irmãos? Não é assim? Pode falar, é assim. É assim que a gente julga. Aquilo é pecado.
Aquilo é coisa escondida. Só Deus sabe. Diante do povo está aí, paletó, gravata, está aí, parece ali, está guardado, mas em outro lugar, só Deus sabe o que ele faz. Ela está lá, escondida, embaixo desse saião, desse vestidão, mas só Deus sabe. Isso aí não me engana, não. É assim que a gente faz. A gente age dessa maneira. A primeira coisa, antes de nós tomarmos uma decisão, vem o julgamento. Vem o julgamento e o juízo da nossa parte. A gente julga e nós condenamos. Depois que nós vamos ouvir, vamos ver, eu pensei, puxa vida, então eu me equivoquei, eu me enganei, e agora? Aí a pessoa vai, em passos curtos, tentando de um jeito ou de outro estender a mão, tentando de um jeito ou de outro procurar ajudar, tentando de um jeito ou de outro procurar contornar a situação, e dizer: eu te amo, minha irmã, eu te amo. Aí eu sei que isso aí não é pecado não, a pessoa nem falou nada, mas ele já chega se entregando. Eu sei que isso não é pecado não, é um trabalhar de Deus, né? É Deus agindo de certa forma na tua vida, para cumprir aquilo que Ele tem prometido. Quantos de nós aqui não passamos por situação dessa maneira? E às vezes, em vez do irmão, de alguém, estender a mão, vamos orar, eu vou fazer uma campanha contigo. Primeiro ele apedreja, primeiro ele joga pedra, primeiro ele cospe, bate na face, chicoteia, para depois ele chegar e falar: realmente, puxa vida, peraí, por que nós não invertemos a situação? Se nós sabemos, ficamos sabendo do fato de alguém estar passando pela moinha, vamos dar o refrigério, vamos chegar primeiro, vamos lembrar do capítulo 7, vamos lembrar o que Jesus falou, que com a mesma medida que nós medirmos, nós vamos ser medidos. Com o juízo com que nós julgarmos, nós seremos julgados. Vamos lembrar do que o apóstolo Paulo falou, que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos ceifar. Vamos lembrar disso, meus irmãos. Todos nós somos pecadores, todos nós somos sanguíneos, todos nós estamos propensos a tropeçar, todos nós estamos propensos a passar pela moinha de Deus. Ninguém vai escapar disso, pode ter certeza. Seja por bem, seja por mal, seja por pecado ou seja por santificação, todos nós vamos passar pela moinha de Deus, todos nós vamos passar pelo crivo da peneira do Senhor. Não pensa que alguém vai escapar, que alguém é melhor do que o outro. Por isso eu te digo, em vez de julgar, estende a mão. Em vez de julgar, abençoe. Em vez de julgar, ajude, chegue junto. Deixa, que a Bíblia diz que o juízo pertence a Deus. Deixa que Deus, o Senhor, Ele julgue na proporção, na medida que corresponder. A Bíblia está mostrando aqui para nós que Jesus diz: olha, não houve pecado dele nem dos pais, mas essa situação, essa enfermidade, Jesus está dizendo, esse pecado, Jesus está dizendo, essa enfermidade é para que se manifeste nele as obras de Deus. E se porventura, no momento que nós estamos apedrejando, medindo, julgando, e se nesse momento
Deus ele se coloca de pé, e Deus ele decide chamar a nossa atenção, particularmente como ele chamou Miriam e Arão quando eles estavam contendendo acerca do seu irmão de sangue chamado Moisés. Que Deus ouviu os dois caluniando, apedrejando Moisés, literal na palavra. O Senhor chama eles e vai conversar com eles. E Deus conversa, Deus julga e dá sentença. E se Deus decidir fazer dessa maneira, que nós venhamos nessa noite entender que nós não fomos chamados para isso. Nós observamos nossos juízes, que hoje julgam. Cadê a equidade? Cadê o amor? Cadê a verdade? Cadê a razão? Ou seja, o mundo está de perna para o ar. E a igreja de Deus, o povo de Deus, o povo da Bíblia, não pode agir da forma que o mundo tem agido. Nós precisamos ser diferentes, fazer a diferença e viver a diferença na terra. As pessoas precisam olhar para mim, para você. As pessoas precisam olhar para a igreja de Deus e dizer: eu quero ser crente como aqueles crentes. Eu quero viver em comunidade como aquela igreja vive. Eu quero viver aquele amor. Eu quero viver aquela união como aquele povo vive unido. Pastor, mas é difícil isso hoje. Meus irmãos, eu digo: se nós não vivemos em união, se nós não vivemos em amor, se nós não vivemos em verdade, a nossa fé é vã em Deus. Nós não estamos praticando a palavra de Deus. Não adianta eu querer viver só em santidade, não adianta eu querer viver só em santificação, se eu não tenho amor, se eu não estou unido, e se eu não propago a minha fé. Pastor, mas há um determinado interesse na sociedade. Meus irmãos, as pessoas amavam Jesus, as pessoas gostavam de Jesus, as pessoas amavam os milagres que Jesus proporcionava a eles. As pessoas amavam a multiplicação dos pães, as pessoas amavam a multiplicação dos peixes, as pessoas amavam a água transformada em vinho, as pessoas amavam no momento de maior sofrimento, Jesus dava o refrigério, Jesus curava, ressuscitava. As pessoas amavam isso de Jesus. Observa que isso é fato, que quando Jesus está do lado de Pilatos, quando está Jesus e Barrabás entre Pilatos, e Pilatos diz: por ocasião da festa, é permitido que solte um dos presos e o outro é condenado. Eu quero propor a vocês Jesus intitulado Rei dos Judeus ou Barrabás. Qual vocês querem que eu solte? Jesus, o Rei dos Judeus, ou Barrabás, o homicida? Todo mundo unânime levanta a sua mão e grita: nós queremos, aliás, solte Barrabás, crucifica Jesus, solte Barrabás, crucifique Jesus, solte Barrabás, crucifique Jesus. O que eu quero dizer para isso, ou acerca disso, que aquele mesmo Espírito que usou a boca daquela multidão também está na rua ou dentro da igreja dizendo a mesma coisa. Só que Jesus, ele conhecia o coração, o pensamento, como conhece até hoje. Jesus, ele não cedeu. Jesus, ele praticou obediência.
Jesus praticou o amor, praticou a verdade, ele veio para cumprir toda a vontade de Deus. E Paulo, no capítulo 11, no verso 1 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer claramente para nós: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para nós sabemos que vivemos num mundo de desigualdade, nós sabemos que vivemos num mundo de ódio, nós sabemos que vivemos num mundo onde as pessoas não compadecem. Nós sabemos que vivemos num mundo onde as pessoas querem destruir a igreja. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser cumprida por intermédio das nossas vidas. A semente está semeada em nós, e nós temos que produzir o fruto. Capítulo 5, lá no versículo 22 de Gálatas, Paulo vai falar quais são os frutos do Espírito. Ele vai dizer para nós que nós precisamos produzir caridade, que é o amor. Ele vai dizer que nós temos que produzir fruto, como a paz, como a longanimidade, como a bondade, e etc, e etc. Se nós não produzirmos aquele fruto do Espírito Santo, é sinal que nós não conhecemos a Deus e que nós não temos o Espírito Santo. Nós não podemos praticar ou produzir a obra da carne do capítulo 19, do verso 19 ao 21 do capítulo 5 de Gálatas. O amor eu não pratico, a bondade eu não pratico, a longanimidade eu não pratico, tudo que é fruto do Espírito eu não pratico, mas o que é obra da carne, o que é ira, o que é contenda, o que é lascívia, o que é homicídio, o que é prostituição, o que é adultério, tudo que é obra da carne eu pratico. É sinal, meus irmãos, que nós estamos sendo enganados. Nós estamos enganando, é como Paulo falou a Timóteo, que os enganadores, que homens maus e enganadores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu quero nessa noite pregar aos irmãos aqui, mostrar essa palavra, dizer que nós precisamos fazer a diferença. Por mais que as pessoas nos apontem como os próprios discípulos de Jesus, não foi Jesus que apontou aquele cego, não foi Jesus que apontou aquele homem, foram os discípulos. Eles passaram, viram aquele homem mendigando. Mestre, Rabi, quem pecou? Foi ele ou seus pais para ele se encontrar dessa maneira? O que Jesus diz? Não, ninguém. Mas a situação é para que o nome de Deus, a obra de Deus, seja manifesta. Outra pessoa podia olhar e já julgar, mas Jesus diz: não, isso aí é para o nome de Deus ser glorificado. Os discípulos já olham julgando, lembrando da lei, mas Jesus já entra com a misericórdia. Não, o nome de Deus vai ser glorificado. Isso é para o nome do Senhor ser exaltado. Cuidado, fique tranquilo, espere, vocês verão. Meus irmãos, a Bíblia vai mostrar para nós, no verso 4, que Jesus diz bem assim, olha que interessante: convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Aí ele continua, no versículo 4, a noite vem quando não se pode trabalhar. O que Jesus ele está querendo dizer com isso? Jesus está mostrando aqui para nós que o dia, meus irmãos, o dia, convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus está dizendo o dia, ele está dizendo a vida.
Jesus está dizendo os dias que Ele está na terra, o dia que Ele está vivo, que Ele não vai ficar para sempre, Ele ia ser entregue, Ele ia ser crucificado. Jesus está dizendo que a noite vem, enquanto ninguém mais se pode trabalhar. Ele está dizendo que a noite é o quê? Ele está dizendo que a noite é o dia que a pessoa vai descer à sepultura, é o dia das trevas, é o dia da escuridão, é o dia que não haverá mais nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de obra que mudará a história daquela pessoa. Então está dizendo, enquanto é dia, convém que eu faça a obra daquele que me enviou. Então peraí, é dia, então vamos trabalhar, é dia, vamos fazer a vontade de Deus. Jesus está dizendo, enquanto é dia, enquanto nós estamos vivos, vamos trabalhar, vamos fazer a vontade de Deus, vamos cumprir a palavra de Deus, vamos ajudar os necessitados, vamos estender a mão, todo dia a dia para cumprir a vontade de Deus, todo dia a dia para fazer a obra de Deus, todo dia a dia para estender a mão, todo dia a dia para levantar o que está caído. Mas falando, ou melhor, a bem da verdade, para nós é melhor a gente se unir para um almoço, não é verdade? Quem não gosta? Para nós é melhor a gente se unir num churrasco, é melhor a gente se unir no casamento, no aniversário, do que a gente se unir no dia mau, quando o irmão nosso está precisando. Não é verdade? É desse jeito que a gente está vivendo. Presta bem atenção no que eu estou falando. Quando Jesus está com seus discípulos, Jesus vai à casa de Pedro. Quando Jesus chega à casa de Pedro, o que acontece? A sogra de Pedro está enferma. Jesus poderia olhar e dizer, puxa, está enferma, nada foi feito, não tem um café, não tem um chá, não tem um almoço, então vamos embora, deixa, depois a gente volta quando ela estiver boa. Jesus chegou naquela visita, a sogra de Pedro está doente, está enferma, está em estado febril, alta. Simplesmente Jesus pega na sua mão e Jesus ali ora, aquela mulher. Jesus dá uma ordem ali, aquele espírito febril que está sobre a vida daquela mulher, e a Bíblia diz que imediatamente a febre apartou-se daquela mulher e ela se colocou de pé e foi servi-los, foi preparar alguma coisa, foi ser solidária, foi ser gentil. Paulo, ele fala aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz que o maior prazer é dar do que receber. O maior prazer é dar. Tem gente que para dar é como se as mãos tivessem cortadas, só tivesse o punho. Ele não dá, ele não estende a mão, ele não tem misericórdia. É como está escrito lá em Provérbios, aqueles dois bichinhos chamado Dada. Mas para receber, se brincar, a gente põe até um lençol para aumentar a dimensão da mão para receber em quantidade proporcional àquilo que nós temos estendido. Mas presta atenção, queridos irmãos, quando Jesus ele fala dessa maneira que convém fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando não se pode trabalhar. Jesus estava falando que os dias dele iam ser curtos aqui na terra, e que Jesus ele precisava realizar algo urgente ali. E aí então no versículo 5 ele diz que enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo.
Por isso que ele fala que aquele que anda com ele não tropeça, porque vê a luz e não tropeça. Ele anda em paz, ele não cai, porque ele está na luz. Mas Jesus diz que aquele que não está na luz, aquele que não anda com ele, está em treva. E esse anda, tropeça e cai, porque ele não vê aonde ele está indo. Você que ainda não é crente, você que ainda não aceitou Jesus, você está vendo a diferença? Jesus diz que enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo. Quem anda com ele não tropeça, não cai, porque está vendo onde ele anda. Só que ele diz que aquele que não está com ele, aquele que não tem ele, esse tropeça e cai. Por quê? Porque ele está em trevas. Meu irmão, minha irmã, amado ouvinte da palavra de Deus, não é o momento de você abrir os teus olhos, não é o momento de você falar: meu Deus, quantas cabeçadas eu tenho dado, meu Deus, quantas percas eu tenho tido, meu Deus, quanta tristeza, quantas desavenças, meu Deus, quanto sofrimento, quantas lutas no meu casamento, na minha família, na minha casa. Senhor, quantas discórdias, quantas contendas. Meu Deus, quantas vezes o espírito da separação, do divórcio tem entrado. Será que não é o momento da gente abrir os olhos, ou abrir os braços, ou abrir o nosso coração, como está escrito lá em 3:20 de Apocalipse, aonde Jesus fala por intermédio de João, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Será que não é o momento, meu irmão ouvinte da palavra de Deus? Será que não é o momento de você abrir o teu coração para Jesus? Será que não é o momento de você deixar Deus, o Senhor, colocar um ponto final nessa provação que você está passando, nessa luta? Meu Deus, eu faço tanto, meu Deus, eu trabalho tanto, meu Deus, parece que nada acontece. Será por quê? Reflita, você não é tolo, você é inteligente. Falta alguma coisa na tua vida? No coração de todo mundo há um trono, e alguém precisa estar sentado nesse trono. A pergunta é: quem é que está sentado nesse trono no teu coração? Quem é que guia as suas emoções? Quem é que conduz os teus pensamentos? Será que é Jesus? Ou será que é o diabo? Quem é que veio para matar, para roubar e para destruir, a não ser o diabo? Quem é que quer acabar com a tua vida, com a tua casa, com a tua família? Será que é Jesus? Certamente não. Jesus, ele diz que ele veio para dar vida, e vida em abundância, em quantidade imensurável, que não se pode calcular. Mas o diabo, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Ele quer acabar o teu casamento, ele quer acabar com a tua família, ele quer acabar com a tua vida, ele quer te levar para o inferno, ele quer mostrar que não tem mais jeito, que o negócio é você arrumar outro marido, que o negócio é você arrumar outra esposa, outra mulher, e amanhã você separa, amanhã você arruma, ele vai entrar de novo, ele vai separar, ele vai dizer: você tem que arrumar outra, você tem que arrumar outro, você vai separar, vai arrumar outra, vai arrumar outro, e amanhã ele vai entrar de novo, e você nunca terá paz. Você será uma adúltera até a morte, porque o diabo, ele não veio para trazer paz, ele não veio para trazer vitória, ele não veio para trazer união, ele não veio para trazer vitória, mas ele veio para trazer destruição e morte. Pensa bem no que o Espírito de Deus fala ao teu coração nessa noite. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, diz o Senhor.
Será que você ama a luz? Ou será que você ama as trevas? Aquele que está em Cristo ama a luz. A luz tudo revela. Nada está escondido, nada está em oculto. A luz revela tudo. Todo mundo vê as coisas nuas e patentes como são. Só que, do outro lado, opostamente, quem está nas trevas não gosta da luz. Quem está nas trevas faz tudo escondido. Esconde da igreja, esconde do obreiro, esconde da esposa, esconde do esposo, esconde dos pais, esconde dos filhos. Quer esconder de Deus, mas de Deus não esconde. Para ele tudo tem que ser escondido, tudo tem que ser oculto, tudo tem que ter com senha, tudo tem que ter chave, tudo tem que ser escondido, ninguém pode mexer. Será por quê? Será por quê? Certamente alguma coisa tem. E se você gosta do escuro, gosta dos recantos, dos lugares afastados, eu quero dizer para você, o diabo está preparando um laço para te levar para o inferno. Passe para o outro lado, passe para o lado da luz o mais rápido possível. Passe, porque vai chegar a noite, e quando a noite chegar, meus irmãos, não haverá mais possibilidade de mudança, de opção. Você precisa optar, receber essa oportunidade hoje, enquanto Jesus ele está no mundo, enquanto ele é a luz do mundo, porque isso não vai ficar para sempre. Olha o que Jesus fez quando ele disse isso, o versículo de número 6. A palavra do Senhor vai dizer para nós que ele, acabando de dizer dessa forma, Jesus vai cuspir no chão. Ele cospe no chão, na terra, e ali onde cai o seu cuspe, Jesus ali vai misturar com a terra, e Jesus vai fazer uma massa, como fosse uma argila. E Jesus então, fazendo aquela massa ali com o seu cuspe, Jesus então vai chegar e vai passar nos olhos daquele homem que era cego de nascença. Jesus passa aquele barro, vai untar os olhos daquele homem que era cego, e os discípulos observam aquela situação. Todo mundo olha. O homem com seus olhos cheios de barro. O que Jesus está fazendo? Lá atrás, o cego, filho de Timeu, chegou até Jesus, e Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu veja. O homem era cego. Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. Aquele homem abriu seus olhos de repente, e ele segue Jesus, feliz pelo caminho. Atenta, meus irmãos, para a situação que esse cego de nascença, Jesus pega o barro, passa dos seus olhos, e os discípulos ficam enxergando. Que mistério é esse? Jesus vai mostrar duas coisas: o poder da fé daquele que clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que Jesus disse: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu vejo. Então vê, a tua fé te curou. Ele enxergou na hora. Jesus vai mostrar agora essa segunda situação, o poder da medicina, o poder da matéria, o poder do barro. Unta os olhos com barro. Todos ficam atentos aqui. Jesus disse para aquele homem: olha, agora você vai até o tanque de Siloé,
que traduzido é o enviado. Vai lá, lava os seus olhos no tanque de Siloé, e você vai enxergar. E agora, meus irmãos, por favor, segura a criancinha que está tirando a atenção do povo. Veja bem, as pessoas, todo mundo olhando para Jesus, olhando para aquele cego. Jesus passa o barro e diz: vai lá no tanque de Siloé e lava. Peraí, eu sou cego, Senhor. Ele poderia arrumar alguma desculpa. Senhor, eu sou cego. Senhor, eu não tenho ninguém por mim. Senhor, me cura aqui imediatamente, como o Senhor curou aquele outro filho de Timeu. Senhor, diga somente uma palavra. Meus irmãos, todo barro que vai ser usado para fazer algum utensílio pelo oleiro, esse barro, ele tem o tempo de têmpera, ele tem o tempo que ele vai passar pelo fogo, pela fornalha, para ele ficar perfeito, para ele ficar resistente. Jesus passou o barro no olho desse homem, e esse homem ia precisar esse tempo da ação, e esse tempo seria até ele ir ao tanque de Siloé, porque segundo relatos, todo o vaso que é feito, que ele passa pela têmpera, para uma alta temperatura, quando ele é tirado, ele vai passar pelo último teste. Qual é o último teste? Vai ser colocado água naquele vaso quente. Se aquele vaso receber a água e ele ficar intacto, ele não sofrer nenhum tipo de reação, ele então está aprovado. Mas se quando aquele vaso que saiu do forno, colocar a água nele, quando tiver, ele sentir aquele choque térmico, ele rachar, então ele não pode ser usado. Aquele homem recebe aquele barro, período da sua caminhada até o tanque de Siloé, não sabemos a distância exata, mas foi o tempo da têmpera. Quando chega lá naquele local, no tanque de Siloé, a Bíblia diz que então aquele homem, ele vai fazer o que Jesus mandou. Ele vai pegar água, ele vai lavar o seu rosto, ele vai jogar água nos seus olhos, ele vai lavar, vai tirar todo o resíduo, enfim, e vai estar lavando, talvez com aquela esperança, com aquela certeza que algo iria acontecer na tua vida, algo ia mudar agora a sua história. Ele não seria mais um mendigo, ele não seria mais um miserável, ele não seria mais um homem rejeitado. Agora ele poderia entrar no templo, agora ele poderia casar, agora ele poderia ter uma família. Ele começa a pensar N coisas, e lavando o seu rosto, até que ele acaba de lavar, que tira todo o resíduo, e de repente, do nada, ele abre os seus olhos. Quando ele abre os seus olhos, ele enxerga. Ele abre os seus olhos e ele vê toda a obra feita por Deus. Ele abre os seus olhos, ele consegue enxergar o seu próximo, ele consegue enxergar o seu semelhante. Ele abre os seus olhos, ele consegue enxergar o céu maravilhoso, a habitação do seu Pai, do Deus Todo-Poderoso. Naquele momento, aquele homem, ele vai se alegrar. Naquele momento, aquele homem vai ficar feliz. Mas detalhe, meus irmãos, não é todos, eu encerro, não é todos que ficam felizes pela vitória. Não é todos que ficam felizes pela nossa vitória. Você já percebeu isso? Não é todo mundo. Dessa vez ele vai, dessa vez ela vai embora. Daqui a pouco a pessoa renova como a águia e volta renovado, cheio de fé, com o poder de Deus, Deus operando, Deus trabalhando. Ixi, realmente Deus é na vida dele, realmente Deus é na vida dela. Isso acontece sempre, de todos aqueles que confiam no Senhor. A Bíblia mostra que vai levantar algum dos fariseus
No verso de número 13: levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens vieram a perguntar aquele homem como aquilo aconteceu. E aquele homem vai dizer: olha, ele colocou lodo sobre os meus olhos e diz: vai no tanque de Siloé, lava. Eu fui, lavei e agora vejo. A Bíblia diz que aqueles fariseus vai dizer: olha, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Eles estavam ali dizendo que Jesus não era de Deus, porque Jesus estava fazendo milagre no sábado. Ele não guarda. Só que Jesus falou lá atrás: espera aí, quem foi feito por qual motivo? O homem foi feito por causa do sábado, ou o sábado foi feito por causa do homem? Quem é maior, Jesus ou o sábado? E agora? Quando Deus fez o homem, já tinha o sábado? Nunca. O Senhor fez o homem primeiro. Então o homem é maior do que o sábado. Quem fez o sábado? Foi o sábado que fez Jesus, ou Jesus que fez o sábado? Jesus criou tudo e todos. Esse homem não é de Deus porque ele não respeita o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia então dissensões entre eles. Aquilo, o povo não ficou com a pulga atrás da orelha, ficou com o cachorro atrás da orelha, desesperado com a situação do milagre. É assim que Jesus faz, meus irmãos. Jesus muda o curso da história. Jesus é tremendo, Jesus é poderoso. E o que vai acontecer? A palavra de Deus vai mostrar que aquele homem vai dizer: olha, eu não sei se ele é pecador ou não, eu não tenho, sei lá, eu não posso afirmar, mas eu só sei uma coisa: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja, ouvinte da palavra de Deus: não importa a situação que você se encontra hoje, eu quero dizer uma coisa: que Jesus, o Senhor, Ele está aqui no nosso meio. Nessa noite Jesus está passando aqui, e não importa o teu problema, porque Jesus, Ele é todo poderoso para operar, para fazer um milagre. Talvez não seja agora, talvez não seja neste momento, mas até o teu percurso, a tua casa, quando você chegar em casa, você verá um milagre da parte de Deus. Talvez quando você chegar na tua casa, você vai deitar, quando você for acordar amanhã, você vai acordar com a tua vida mudada. Você vai acordar com o sinal de Deus na tua vida, e você vai dizer: realmente Deus é maravilhoso. Realmente, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba que Jesus está com os olhos dele fitados para a tua vida. Ele conhece os teus problemas, ele sabe tudo que você está passando. E hoje Jesus, ele quer mudar a tua história. Jesus quer te direcionar nessa terra para campos verdejantes, como a palavra de Deus nos ensina. Amém? As horas foram embora. Quem crê na palavra de Deus, dê uma salva de palmas e glorifica, exalta o Senhor. Venha